Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira da primeira semana do Advento. No dia de hoje, dia dedicado à oração, ao silêncio, ao jejum, à abstenção de carne, devemos meditar em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. E no dia de hoje, a pergunta de Jesus na liturgia ao nosso coração provoca algo em nós extremamente essencial. Que objeto realmente toca a nossa fé? Será que a nossa fé permeia toda a nossa vida, né? Ou existe alguma coisa que eu não acredite que Jesus possa modificar? Pois quando nós abraçamos a fé, seja há muito tempo atrás, por meio da catequese, de uma pregação, por meio de um testemunho, por meio de toda a evangelização que você já recebeu, a fé tocou várias coisas. E geralmente, quando ela chega, ela toca aonde está doente, aonde a gente perdeu a esperança, aonde a gente perdeu a visão do mundo, e aí a fé vai e nos devolve essa visão, ligando no nosso coração realmente aquela plenitude de finalmente conhecer a verdade. É como se nós estivéssemos num lugar escuro, confuso, num sonho bem turbulento, aí a fé chega e vai abrindo, todas as luzes, e aí vai ficando tudo claro, e a gente vê com perfeição o que é bom e o que é mal. A gente vê com nitidez para fazer distinção. A gente consegue julgar melhor as coisas, ocasiões, pessoas, situações, e a gente também consegue ter mais liberdade para perceber as lutas que temos que ter com nossas concupiscências e paixões. Mas antes disso, estávamos com o coração ferido. E aí a experiência da fé, quando a gente abraça aquela sementinha que foi plantada em nós, a gente nem sabe tudo que vai crescer nela. Da mesma maneira acontece quando a gente planta uma semente, por mais que seja previsível qual pé será, qual frutos dará, a gente não sabe como vai ser o formato dela, que estatura ela vai chegar, como é que vão ser os frutos dela, tamanho de folhas, flores, os pássaros que nela vão se abrigar, a gente não sabe. Mas a gente acolhe aquela sementinha ali no nosso coração na firme esperança de que ela vai promover em nós santidade. Agora, cada santo é diferente entre si e semelhante a Cristo. Então, se você for pegar, por exemplo, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, Santa Teresa, Santa Teresinha, São Padre Pio, você vai ver que todos eles são muito diferentes entre si, mas cada um deles é semelhante a Cristo. Da mesma maneira, você, de maneira diferenciada, de todos os demais, pois foi feito de maneira única e irrepetível, será santo à sua maneira, mais semelhante a Cristo. E quanto mais semelhante a Cristo, mais santo você será, Mas então, como você será santo? Não sei. Porque existem santos sacerdotes, religiosos, santos casados, santos solteiros, celibatários, santos crianças, idosos, adultos, santos jovens. Existem santos de diversas maneiras. Santo careca, santo... Ai, meu Deus. Existe santo de tudo quanto é jeito. Mas eles são em si dotados de fé. E o que é mais importante, a fé nestes que alcançaram comunhão com Cristo tocou tudo de suas vidas. Tocou o corpo, a alma, tocou o propósito, o sentido. A fé pode tocar tudo e curar tudo. No início pode ser que a fé tenha chegado tratando uma ou outra ferida específica, E a gente percebe isso muito nas conversões. Por exemplo, São Francisco de Assis, a fé chegou tocando a ferida na carne, este que era tão disperso nas suas paixões, da mesma maneira Santo Agostinho. Diria que Santo Agostinho
em duas características, tanto aí como também na questão do intelecto, né? Que era a fonte aberta nele para o orgulho e para a vaidade, mas agora aberto para Deus, ele encontrou razão plena da humildade do servo. Então, todo mundo tem essa porta de entrada e hoje Jesus fala sobre dois homens que precisavam ver. Eu diria que para mim a clareza, a fé entrou também nessa cura específica. Eu passei a ver. Então antes eu tinha pensamentos confusos, ideologias terríveis, uma visão de mundo, de mim mesmo, do próximo, deturpada, desordenada, incoerente, agressiva, triste, desolada. E aí a fé chegou curando justamente isso. O que mais me impressionou quando Jesus chegou ao meu coração foi o fato de que eu percebi que Deus me conhecia e conhecia o próximo. E essa verdade curou muita coisa em meu coração. Foi devolvendo amor na proporção ideal para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. Então vejam, a fé precisa tocar tudo, mas é necessário que ela comece a tocar. E se existe alguma coisa que eu ache que Jesus não pode fazer, então eu não conheço Jesus, porque Jesus tudo pode. Mas muitas vezes não é que ele não pode, é eu que não quero permitir que ele toque em algum lugar muito específico, que eu reservei de maneira muito decidida, e aí eu não quero mudar isso. A gente percebe isso, por exemplo, quando estamos na posição de direcionar alguém espiritualmente ou quando alguém nos dirige. Sempre vai existir algum tipo de conselhozinho que vai travar o nosso coração. Por exemplo, tem gente que não aceita crítica, tem gente que não consegue ser aconselhado, porque existe um orgulho que me faz pensar que ali não, essa parte eu não preciso de modificação. É só aqui onde eu estou sofrendo. Eu quero que Jesus toque só aqui na minha doença, ou no meu desemprego, ou nos meus afetos, ou na minha vida cotidiana, né? Ou na minha boa aparência para com os outros. Mas aqui onde eu já decidi, eu já percebi que é assim que deve ser feito mesmo, então aqui não precisa. E aí eu estou reduzindo o que Deus pode fazer e me entregando ao que eu não posso alcançar. E isso é desolante, isso é completamente impeditivo. É como se eu plantasse a semente, mas assim que despontasse o primeiro broto, eu o cortasse insistentemente. Aqui não cresça, aqui não floresça, aqui não frutifique. Nesse ponto não. Quiser espalhar ramos e galhos para onde quer que vá, beleza. Mas não é assim. Quando a gente abraça a fé, a gente abraça por inteiro tudo que a semente contém. E será uma surpresa quando os galhos despontarem justamente onde a gente não previu. Onde os frutos crescem de maneira abundante, justamente onde a gente não imaginava que seria tão bom. Então Jesus tem a capacidade de nos surpreender. Hoje o Evangelho fala sobre isso. Rezemos pedindo ao Senhor que não encontre barreiras em nosso coração, mas permeie tudo, porque tudo precisa ser dele. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de permitir que o nosso coração não seja algo extremamente isolado da vossa graça, egoísta. É o nosso coração quando deseja relacionar-se contigo, mas apenas em certas medidas. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de perceber que no vosso coração tudo é bem-vindo. Mesmo que inicialmente tenhamos um objetivo específico para contigo. Hoje, Senhor, queremos ver. Hoje, Senhor, queremos falar. Hoje, Senhor, queremos ter um coração aliviado em nossa dor, em nossa solidão, em nossa tristeza. Hoje, Senhor, queremos ter liberdade para com as paixões. Enfim, são tantas prisões de onde o Senhor vem nos resgatar. Mas de todas elas, Senhor Jesus, queremos entregar a vós a primazia de abri-las, de adentrar em nosso coração onde ainda estamos presos,
E não nos poupe, Senhor Jesus, de ouvir de Ti aquilo que realmente precisamos modificar, pois o interesse é que o Senhor cresça e que eu diminua. Dai-nos essa graça por intercessão da Virgem Maria, aquela que permitiu o Teu crescimento, o Teu nascimento, a Tua ventura, a Tua grandeza, a Tua beleza, diminuindo-se a si mesma e deixando com que o Senhor cresça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por coincidência, a música veio na hora, né? Coincidência não, Deus sempre é providente. Ave Maria. Deus tem seu jeito de trabalhar, né, o tempo inteiro. Hoje o Evangelho está em Mateus 9, versículos de 27 a 31. Vou ler aqui com vocês. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. Vou baixar aqui o volume para não ficar tão alto. Bom, meus irmãos, então vocês viram exatamente isso que acabamos de discutir, né? Jesus partiu, né? Esse partir de Jesus é o partir inicial e eterno de sua generosidade, de sua misericórdia. Então, Jesus partiu, né, do alto dos céus para abrigar-se no seio, no ventre mais terno. E dali partiu para crescer entre os homens. E daí partiu para seres alimento e bebida. E daí partiu para abrir para nós o paraíso. E daí parte para todos os dias renovar essa aliança de amor para conosco. E parte a todo lugar, a todo instante, a todo momento. O pão que é seu corpo, o sangue que é seu vinho, a palavra que é partilhada, seu espírito que é compartilhado. Jesus parte-se, dá, né? Jesus se entrega. E é isso que os homens aqui fizeram, cegos. E veja que o cego é aquele que não tem uma boa visão das coisas de si nem de Deus. Mas eles foram conduzidos pelo ouvir, concorda? Porque de fato eles não viam. Então foram conduzidos pelo ouvir, aquela fé que foi compartilhada, aquele homem que é Deus e que também manifestou a sua graça a tantos. E esse testemunho chega e a semente é plantada e ela precisa crescer. Só que, concorda que se a semente começou a crescer em seus corações e eles tinham fé suficiente para seguir Jesus naquele caminho, que esta fé precisa tocar todas as coisas? Pode ser, por exemplo, que já tenha tocado nesses irmãos uma melhor visão do mundo, que os ensinou, por exemplo, a humildade, que os ensinou a seguirem, que os ensinou a ter coragem, porque imagine a coragem que deve se ter para, sendo cego, partir com Jesus aonde for oportuno para Cristo. Ou seja, lugares longínquos, difíceis, com pessoas enfermas, com pessoas doentes espiritualmente, com riscos de vida, né, de morte, digamos assim. E esses homens partiram, então eles tinham um coração magnânimo, um coração corajoso, fortalecido, e o seguiram, até que interpelam Jesus, dizendo: "Tem piedade de nós." Existe um lugar em nosso coração que precisa de mudança, né? E a visão aqui
você pode expandir para todo o conhecimento, como eu acabei de dizer, que também foi o meu lugar de conversão, né? De passar a ver as coisas pelo prisma de Deus, pelo olhar da fé. E eles pediram exatamente isso, para ver. Jesus pergunta uma coisa que é essencial para que essa fé efetivamente os cure. Vocês creem que eu realmente posso fazer isso? E eles deram testemunho que sim, cremos sim. E Jesus fala, faça-se, né? Que é a palavra do Pai ao criar, que é a palavra definitiva de Deus, que é a palavra criadora e redentora de Cristo. E ele fala, faça-se sim, mas conforme a tua fé. Se a fé deles não fosse esta, eles não recuperariam a vista, por mais que Jesus possa, de fato, e tenha manifestado que pode, de fato. Mas é a fé quem faz espraiar sobre o nosso coração tudo o que ela pode em Jesus, tudo que ela pode alcançar. Eu sei, meus irmãos, que existem várias coisas em nosso coração que muitas vezes a gente não chegou realmente a crer que Jesus pode modificar. Vícios, hábitos, maus costumes, más tendências, orgulho, vaidade, dificuldade para ouvir crítica e para obedecer. Mas escute nisso que eu te falo hoje. Tudo pode mudar. Jesus pode tudo. A questão, a pergunta que fica é: quando é que você dará a oportunidade a Deus para tudo modificar, para tudo possuir? Ah, isso aí é decisão sua. Minha mãe tá passando lá atrás, tá vendo? Então, tchau para ela. Então, existe essa questão, né, de você precisar definir isso em sua vida. Você precisa definir aonde a fé vai te alcançar. Que nesse advento e nesse dia específico, você entregue as chaves de onde você está preso aí para o nosso Senhor Jesus. Pois em ambientes onde Jesus é totalmente livre, ele cresce totalmente livre, né? Como cresceu no ventre da Virgem Maria. Deus abençoe você, tenha um santo dia e excelente final de semana. A gente se vê segunda-feira. Tchau. Não esqueça de preparar o seu interior como você prepara o exterior, né? Então estamos no advento. Prepare-se para receber o Senhor. Confesse para comungar. Busque a confraternização, o amor dos próximos, dos amigos, né? Busque estar reconciliado com o próximo, consigo mesmo, com Deus. É maravilhoso se o nosso coração entender quanto ele pode ser santo. Deus te abençoe. Tchau.